sacerdote, ele é rei dos reis, sumo sacerdote e ele é o nosso supremo profeta. Essas três categorias, rei, sacerdote e profeta, eu vou mostrar para vocês o texto aqui de Gênesis, é o que significa nós sermos imagem de Deus. Então nós vamos ver que Adão e Eva, aqui no Éden, quando foram criados, eles tinham já essas três funções e juntas, a gente vai ver cada uma das nossas reflexões hoje e amanhã, uma delas, juntas elas formam a imagem de Deus. E o ponto aqui, gente, é que imagem de Deus, nós, de alguma forma, nós refletimos algo de Deus, alguma coisa do que Deus é refletida de forma única no ser humano, porque nenhuma criatura de Deus, ele disse que é a sua imagem e semelhança. Nem os anjos do céu, o texto fala que foram criados à imagem e semelhança de Deus. A única criatura que é descrita nesses termos mais exaltados possíveis no livro da criação é o ser humano, Adão e Eva e todos nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E como é que a gente reflete Deus? Existe uma dimensão moral, né, que o ser humano ele consegue, o Adão aqui ele refletia, por exemplo, a bondade, a justiça de Deus, o amor de Deus. Existe essa dimensão moral, mas o texto especialmente ele está preocupado com o modo como Adão vivia, ou seja, a função, a funcionalidade de Adão e Eva aqui. Lembra que Moisés está escrevendo esse texto para aquela geração de Israel que saiu do Egito, aquela geração morre, agora uma nova geração vai se levantar ali no deserto, depois do Sinai, em Números, e Moisés está escrevendo essas coisas para essa segunda geração, para mostrar, olha, vocês não estão aqui no deserto, há 40 anos rodando aqui no deserto, isso aqui não é à toa, a nossa história está conectada lá com a criação do mundo, passando ali Noé, Adão, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, até a gente chegar aqui, e aquele povo era um povo muito simples, era um povo que se perguntava, para que isso funciona na minha vida, né? O que isso impacta na minha vida prática? Então Moisés, ele não está escrevendo para filósofos ou para cientistas modernos, ele não está preocupado com nenhum dos debates que a gente traz para o texto aqui, o que é o ser humano, a gente pensar, será que a gente evoluiu, não evoluiu? Tudo isso está ausente da mentalidade de Moisés. Moisés está preocupado em qual que é a funcionalidade do ser humano, o que o ser humano faz que vai refletir quem Deus é. Né? Então a gente pode pensar na imagem de Deus como se fosse um espelho inclinado em certo grau aqui, porque a gente o Adão e Eva recebiam a glória de Deus, ou seja, o que é a glória de Deus? É como Deus se revela, e essa revelação de Deus para Adão e Eva refletia como espelho aqui, né? Refletia de volta para Deus em forma de adoração, em forma de obediência, em forma de amor, e ela é inclinada esse espelho aqui porque ele também tinha a capacidade de refletir a glória de Deus um para o outro. Adão e Eva, no caso se não pecassem e tivessem seus filhos, né, sua prole, eles refletiriam a glória de Deus, a revelação de Deus uns para os outros. Mas nessa estrutura de espelho, nessa estrutura de imagem, o texto aqui ele vai dizer, olha, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e o que vem logo depois? Deus ele dá ordens. Ou seja, nessa estrutura de imagem de Deus, vocês vão fazer o que? Ele diz, por exemplo, no verso 28, domine a terra, frutifique, cresça, encha a terra e domine sobre todas as coisas. Esse é o primeiro indício aqui, ou seja, ser imagem de Deus é o que nós vamos ver essa noite, refletir o reinado de Deus, a função de realeza, a função de rei da criação, pertence aqui a Adão, tanto que o verbo dominar é um verbo de rei, é um verbo de realeza, e nós estamos aqui então diante de uma criatura que está refletindo o próprio reinado de Deus para toda a criação. Então, a primeira função da imagem de Deus é a função de rei e de rainha, no caso de Eva, né? É a função de dominar, é a função de trazer todas as coisas debaixo do governo de Yahvé. Né? Essas coisas não são claras para nós porque a gente passa o capítulo 1 de Gênesis muito rápido, mas eu gostaria de mostrar para vocês que o capítulo 1 de Gênesis ele está repleto, ele está mergulhado nessa revelação de Deus como rei.
E é por isso que a primeira coisa que Deus fala para Adão e Eva é: domine sobre todas as coisas. Não é porque a gente passa aqui, a gente às vezes está preocupado com algum debate moderno e a gente não consegue às vezes perceber os detalhes de que quem está criando o universo aqui é um rei. É o rei da criação, é o rei dos reis. E Adão, ele vai servir como um rei, que a gente chama de rei vassalo. É um rei que está debaixo de um rei maior, mais soberano, mais poderoso do que ele. Era um vice-regente. Em outras palavras, Deus, ele reina sobre tudo. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Mas por pura graça e bondade, ele permite que o ser humano, Adão e Eva, participem desse reino, desse reinado, como governantes. Só que Adão, como rei, e tudo que eu falo de Adão se aplica a Eva, né? Ele estaria debaixo da ordem de um rei maior. E a gente vai entender daqui a pouquinho, no final da pregação, dessa exposição aqui, o mecanismo do pecado começa em submissão ao rei. Virem a página para trás aí, vamos ver Gênesis capítulo 1. Vamos ver Deus se revelando como rei. E aí nós vamos ver como é que Deus se revela como rei, primeiramente. Depois a gente vai ver como isso se transporta para Adão e Eva como rei e rainha da criação, como isso se cumpre em Cristo Jesus, e aí no final, como que isso se aplica à nossa vida. Porque vai parecer uma coisa muito grande, né? Muito fora da nossa realidade, mas isso tem tudo a ver com você e comigo essa noite. Porque a Bíblia fala que nós somos refeitos à imagem de Deus. Então, se a gente é refeito à imagem de Deus, no momento que a gente crê em Jesus e é salvo, quer dizer que esse propósito de Deus, ele tem um cumprimento na nossa vida também. Vamos ver o primeiro versículo da Bíblia, vocês sabem de cor? No princípio, Deus fez os céus e a terra. Mas é muito interessante, irmãos, que... Vamos parar um pouquinho para falar desse versículo 1 aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como parece um resumo, né? Parece um versículo que está ali resumindo tudo que vai acontecer depois. Mas, vale lembrar que o céu que está em cima da nossa cabeça aqui, que a gente chama de céu visível, ele foi criado lá no dia 4. Ele foi criado no dia 4, porque Deus criou o sol e as estrelas lá no dia 4. Né? Vejam, o que eu quero mostrar para vocês é que esse céu do versículo 1 de Gênesis é muito importante entender isso. Cada vez que a Bíblia vai citar Gênesis 1:1, ela vai dizer que esse céu que Deus cria aqui não é o céu visível que a gente está vendo aqui, se a gente sair na rua e olhar para cima. A Bíblia vai dizer que esse céu aqui é o céu invisível. É o que a gente pode chamar de, por exemplo, dessa dimensão que é invisível aos nossos olhos humanos. É a dimensão onde os anjos habitam com Deus. É a dimensão onde a igreja que já morreu está diante de Deus em alma, né? Nessa dimensão invisível, desse céu, que às vezes a Bíblia chama de céu, às vezes a Bíblia chama de céu dos céus, né? É a ideia do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 12, quando ele fala que ele foi para o terceiro céu. Então, na mentalidade judaica, o primeiro céu é esse céu aqui do que a gente está vendo, das nuvens. O segundo céu é onde está o sol e as estrelas. O terceiro céu é essa realidade invisível que perpassa toda a criação. Existem dezenas de versículos da Bíblia que vão nesse sentido. Neemias 9, vocês podem ler depois, vários salmos, mas tem um texto muito importante, muito claro, que é Colossenses 1,16, que basicamente, só para chegar um tempo, Paulo vai dizer que no verso 15, que Jesus é a imagem de Deus, o primogênito sobre toda a criação, né? Está refletido aqui. E aí no 16 ele fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis. Olha o que Paulo está fazendo aqui. Isso aqui, gente, é uma citação de Gênesis 1:1. Quando a mente judaica cristã de Paulo está falando Deus criou todas as coisas em Cristo, ele está pensando em Gênesis 1:1. Aí ele fala nos céus e na terra, Gênesis 1:1. E aí Paulo vai interpretar isso. O que é céus e terra para Paulo? Coisas visíveis e invisíveis. A terra é a dimensão visível, mas o céu de Gênesis 1:1 é a dimensão invisível. E o que tem na dimensão invisível? Todo tipo de ser angelical aqui, trono, soberania, principados e potestades. Isso é muito interessante, né? Porque essa dimensão invisível, ela é criada pronta em um instante, enquanto a dimensão visível, Deus entra no processo de 6 dias da criação. Ok? Ficou claro? Colossenses 1,16. Porque nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra,
visíveis e invisíveis. Paulo, lendo Gênesis 1, ele vai chegar nessa conclusão que o verso 1 da Escritura é, ok, no princípio Deus criou o céu. Ele cria a dimensão invisível, ele já cria ela pronta com uma miríade de anjos. Provavelmente é aqui que os anjos são criados, né? Por isso que a Bíblia não fala depois da criação deles, né? E aí Deus cria a terra, ele cria ela sem forma vazia, ele cria ela como se fosse um caos, trevas, para ele entrar no processo também que ele ensina milhares de coisas também nos 6 dias da criação, que não vai dar tempo da gente ver aqui. Mas por que isso é importante para a gente entender a imagem de Deus lá em Adão? Porque, meus irmãos e irmãs, vejam, toda vez que um profeta bíblico, quer seja no Antigo Testamento, quer seja um apóstolo do Novo Testamento, eles têm uma visão dessa dimensão invisível, o que eles veem? Eles veem como se abrisse uma janelinha dessa dimensão invisível que perpassa a nossa realidade. Eles veem Deus assentado aonde? Num trono. Pense em Isaías 6. Isaías fala no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as suas vestes enchiam o templo, e os serafins cantavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Pense em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel lá no rio Quebar da Babilônia, ele vê a dimensão invisível e ele vê a glória de Deus no trono. Pensem, por exemplo, em Daniel capítulo 7, Daniel fala que ele vê o ancião de dias assentado no trono, Deus Pai, e ele vê o Filho do Homem, Deus Filho, também ao lado de Deus Pai, ele está sentado no trono. Pense, por exemplo, Estevão, antes de morrer apedrejado, ele vê Jesus de pé ao lado do trono de Deus. E Apocalipse 4 e 5, João vê lá em Patmos, Deus assentado num trono, e Cristo à sua destra como rei também. Isso quer dizer, meus irmãos e irmãs, que na dimensão invisível, Deus, desde que a cria, ele se manifesta de uma forma específica. Ele se manifesta com uma silhueta humana, porque ele é como se fosse um rei, assentado em um trono. Olha que maravilhoso. Porque pense comigo, Deus ele é infinito. A gente não consegue entender o que significa infinito. Para chegar nisso, a gente nega algo da realidade, né? Ele é não finito. A gente não sabe o que é ser não finito, porque não tem nada na nossa experiência que é infinito de fato, né? E portanto, Deus, Pai, Filho e Espírito, em sua infinitude, é impossível uma criatura contemplá-lo em sua plenitude, mesmo os anjos do céu. Então o que Deus faz? Calvino fala que Deus ele se abaixa, ou seja, ele condescende, ele se revela de uma forma que a criatura consegue apreender e contemplar algo da sua glória. Isso que é a glória de Deus. A glória de Deus é quando esse ser infinito se manifesta de uma forma que a criatura consiga vislumbrar algo de quem esse ser eterno, infinito e transcendente de fato é. E como é que Deus ele se resolve se manifestar? Em forma humana, a forma de um rei assentado no trono, no meio da dimensão invisível. É por isso que os anjos são chamados de seu exército celestial em vários salmos. Por quê? Eles sabem que eles estão, desde que eles foram criados, diante de um rei que os criou, e portanto eles são o seu exército. Está dando para acompanhar? E aí esse rei da criação, ele cria a dimensão invisível e ele começa a trabalhar nela. Ou seja, quando a gente vê aqui, ó, disse Deus, haja luz, disse Deus, haja isso, disse Deus, haja aquilo, não é qualquer um falando, é um rei mandando, é um rei decretando: haja luz, separe águas de cima das águas de baixo, apareça a porção seca e assim por diante. Então, meus irmãos e irmãs, o céu, a dimensão invisível, é esse primeiro reino de Deus. É onde Deus reina e os seus súditos iniciais são os anjos, que estão ali de forma perfeita, obedecendo a sua vontade. E a partir do seu trono no céu, ele está mandando
E as coisas da dimensão invisível estão acontecendo também. E o que é a dimensão visível? É também o seu reino. Ele vai criar no dia 1, 2 e 3 os reinos, e ele vai criar no dia 4, 5, 6 os governantes. Então no dia 1 ele cria a luz, separa a luz das trevas. O que ele cria no dia 4? O sol e a lua e as estrelas. E o que Deus fala para o sol? Governe sobre o dia. Ele fala assim, se fizer o texto aí do quarto dia, governa é o mesmo verbo que ele fala para Adão, é um verbo de realeza. Então o sol governe o dia, a lua governe a noite. Ele cria no segundo dia, ele separa as águas de cima das águas de baixo, basicamente as nuvens e os mares aqui. O que ele cria no dia 5? As aves e os peixes. O dia 1 com o dia 4, o dia 2 com o dia 5, o dia 3 com o dia 6 se completam. É assim que Moisés está pensando aqui. Né? E ele fala para as aves e para os peixes: multipliquem e frutifiquem, que é a mesma coisa que ele fala para Adão. E aí no dia 3 ele cria a porção seca, faz ela frutificar, e no dia 6 ele cria os animais, e aí o ápice, o último a ser criado, é a sua imagem e semelhança. E ele fala para Adão e Eva: dominem tudo. Né? Então, se nós temos pequenos regentes, o sol governando o dia, os animais, as aves em cima, os peixes embaixo, os animais terrestres na terra, tem um que vai governar sobre todas as coisas. E é isso que ele fala para Adão: domine sobre tudo. No Salmo 8, Davi, pensando nisso aqui, porque Davi fala assim: olha, o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos, mas nos coroaste de honra e de glória, e tudo submeteste aos pés, debaixo dos pés do homem, de Adão. Ele começa, né? Quando eu contemplo os céus, obra das tuas mãos, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem, a gente é tão pequenininho diante do universo, mas Davi termina falando: aqui está a coroa e a glória da criação. Porque é nessa criatura que nós temos a imagem de Deus, o governo de Deus sendo espalhado pelo mundo todo. Conseguiram perceber como é que Deus se revela como rei aqui em Gênesis 1? E aí em Gênesis, no final do capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai formar Adão e Eva aqui, um no pó e outro na costela, e ele vai revesti-los dessa incrível realeza. Né? E aí, como um rei vassalo, Deus dá algumas ordens para Adão. Ele fala: Adão, você pode comer de tudo o que tem aqui, você nomeia os animais, Adão nomeia os animais. Em Gênesis 2,15, a gente vai ver amanhã, é para ele guardar e cultivar o jardim. E aí nós temos uma regra, uma lei aqui em 2,17, em Gênesis, que é para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daqui a pouco eu vou explicar o que é essa árvore. E depois nós já chegamos no episódio da queda em Gênesis 3. Né? Então, o Éden, ele vai funcionar como esse microcosmo do reino de Deus, é um reino de Deus em miniatura, e era para o rei Adão espalhar esse Éden por todo o mundo. O mundo está, digamos, em termos humanos, selvagem, e aquele pedaço de terra maravilhoso que é o Éden, Adão era para trabalhar nele. Se a gente está em Gênesis 2,15, trabalha e cultiva o jardim. Com Gênesis 1,28, encha toda a terra. A conclusão é muito óbvia. A função de Adão e Eva era, através dos seus filhos, espalhar o Éden, em outras palavras, o reino de Deus, pelo mundo todo. Essa era a função de imagem de Deus em Adão e Eva. Eu para acompanhar, sei que talvez às vezes é muita coisa, se você ouvir isso pela primeira vez, mas o texto ele é riquíssimo nesses detalhes. Né? Ele recebe a ordem, a serpente vai adentrando ali em Gênesis 3 no jardim, engana Eva, Adão está meio que ali perto, eles pecam. E se já pararam para pensar o que aconteceria se Adão não pecasse e se Eva não pecasse? Qual que seria o desfecho dessa história da criação sem o pecado? Se eu disser para vocês que eu sei exatamente o que aconteceria, porque é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Presta bem atenção. Adão como rei era para ter feito o quê? O texto fala aqui muito claramente em Gênesis 28, domine sobre os animais que rastejam. É para ele dominar a serpente, expulsá-la do jardim do Éden. Ele passaria ali pela provação,
e depois que a serpente fosse dominada e expulsa a reda de Satanás, ele diria basicamente isso, ele iria frutificar e multiplicar como Deus mandou, né? Ele e a sua mulher, ele e a sua prole, iria encher a terra, e ao encher a terra, ele receberia uma recompensa. O mundo todo agora com o Éden espalhado, o mundo todo como um grande Éden, como um grande paraíso de Deus, seres humanos perfeitos, milhares de filhos de Adão sem pecado, espalhando o caráter do reino de Deus pelo mundo todo. Adão, ele teria a recompensa final após isso tudo. Qual seria a recompensa? Vejam, existe uma narrativa em Gênesis 1. Deus, ele é o rei, ele cria, ele julga a criação. Quando é que Deus julga a criação? Quando ele fala que é boa. Então ele cria a luz, ele vê que a luz, ele fala é boa. Ele fala isso? Isso é um julgamento. Não se esqueçam que ele é um rei no trono. O rei é para julgar, não é? A criação passa no julgamento porque ela está de acordo com a palavra de Deus. Bom, bom, e no último dia ele fala, tudo é muito bom. E o que acontece no sétimo dia? Deus descansa. A gente não entende o que é Deus descansar porque a gente perde a categoria de rei, não é? O que é o rei descansar? É só a gente lembrar de Davi e Salomão, por exemplo, que é o ápice da realeza no Antigo Testamento. Davi não teve descanso nenhum, né? Já leu para esse Samuel? O coitado está o tempo todo fugindo, né? Ele luta com Golias, depois foge Saul a vida toda, tem problema com os filhos, Amnon, Absalão, até o final da vida, inimigos. Deus fala assim, você não vai construir o templo porque a sua mão é suja de sangue. Davi não descansa, ele está lutando contra os inimigos de Deus e dele mesmo. O que Salomão faz? Pela primeira vez, ele estabelece paz e ele se assenta no trono em Jerusalém. O que o rei faz quando ele se assenta? Ele julga, ele governa de fato. Ele para de lutar com os inimigos e governa. Ah, tem duas mães falando que o bebezinho dela, corta o menino no meio, assim que ele governava. Mas é assim que o rei descansa. Não tem mais os inimigos aqui ao redor e ele começa a governar de fato o seu reino. Quando a Bíblia fala que Deus descansa, é isso. Ele não tem mais aquela criação caótica que não era inimiga dele, porque ele criou, mas não era boa ainda, né? Não tem mais nada para organizar. E ele se assenta como um rei da criação e descansa. O que é descansar? Ele administra o seu reino. Tudo está, ele não vai embora descansar porque está cansado. Não, ele começa a providência, a administrar cada milímetro da criação que ele acabou de organizar. É isso que Deus descansar. Então nós temos a criação, juízo, ele julga a criação é boa, ele entra no descanso. Adão era para ter a mesma narrativa, era para ele no Éden julgar a serpente e dizer, você não é boa, você é má, saia daqui, encher a criação com a glória de Deus, através de filhos perfeitos e perfeitas, e ele entraria no descanso final. Qual que é o propósito final de Deus, meus irmãos e irmãs? Efésios 1:10, Paulo vai dizer que o propósito final de Deus é unir os céus e a terra em Cristo Jesus. Está vendo isso? Para convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas dos céus e na terra. Esse é o propósito final de Deus. Por que ele cria duas dimensões, a invisível e a visível? Porque o propósito dele no final era unir essas duas dimensões e ser uma coisa só, um só reino, não mais um reino invisível, um reino visível, um só reino composto de anjos e seres humanos perfeitos, o glorificando para todos sempre. Então o que Adão receberia, e toda a humanidade, toda a sua prole receberia como uma recompensa, é o que? O rasgar do véu que separa essas duas dimensões, e o céu descer na terra e ser uma coisa só. Anjos habitando com os seres humanos numa terra perfeita, com os seres humanos perfeitos. Como a gente sabe disso? Porque é o que Jesus, como novo Adão, conquistou, e é o que ele vai fazer quando ele voltar. João, lá em Apocalipse, no final, ele fala, eu vi descer do céu a nova Jerusalém. Ele vê essa realidade invisível descer.
1 Coríntios 15, Paulo fala que o que é mortal vai ser revestido do que é imortal. Ou seja, vai haver esse revestimento. O céu ele vai revestir a terra. Essa é a recompensa de Adão. Isso coloca o pecado em outra perspectiva, né? Ele entregou todo esse futuro maravilhoso pelo pecado e por obedecer à serpente. Ele passa o seu domínio para o governo da serpente. Meus irmãos, quando ele faz isso, o plano de Deus sempre é restaurar. Cada personagem da Bíblia, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, eles não são reis, mas eles têm função de governar. Eles têm função de governar como Deus. Deus levanta Davi como rei ideal ali, mas peca também Salomão, a linhagem de Davi, até Jesus Cristo, nosso Senhor. E meus irmãos e irmãs, Jesus como Deus, ele sempre é rei. Ele é o Criador aqui de Gênesis 1. É ele que está sentado no trono, sendo adorado por anjos. E esse que é adorado por anjos no trono, ele se faz homem. E quando ele se torna rei? Quando ele nasce lá em Mateus 2,2, o que os reis magos falam para ele? Onde está o nascido? Rei dos judeus. Ou seja, ele já nasce rei, porque ele é da linhagem de Davi, né? Quando ele cresce e começa a operar milagres, e o pessoal fala assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouve isso o tempo todo, não é uma frase à toa. Quando o judeu falava filho de Davi, ele estava falando rei, meu rei legítimo, tenha compaixão de mim. Então ele era rei em sua vida adulta, em seu ministério público como Messias. Na cruz ele também era rei. Quando o pessoal zomba dele daquela forma, coroa de espinhos, manto ensanguentado, rei dos judeus na plaquinha em 3 línguas, aquilo é uma paródia, uma blasfêmia, mas que de fato revela que ele reina a partir da cruz também. Mas meus irmãos e irmãs, 3 dias depois, publicamente ele foi vindicado como rei, diante de todo mundo. E depois de 40, 50 dias ele sobe aos céus. E pela primeira vez, para onde que ele subiu? Para esse céu aqui de Gênesis 1. Ele vai para essa dimensão invisível, pela primeira vez, um ser físico, um corpo, adentra essa dimensão, se direciona para o centro do céu e se assenta onde Deus está, no seu trono. E dispensa o seu Espírito em Pentecostes para a sua igreja. É isso que Cristo faz. E quando ele voltar, ele vai simplesmente, ele não está voltando de um lugar longe, gente. Você lembra quando Estevão estava morrendo, ele olhou para o céu e Jesus estava lá, não estava? Aqui dava para ver ele. Quando ele voltar, ele vai simplesmente, por que ele não abrir esse piscar de olhos? Porque ele vai simplesmente rasgar esse véu que separa a dimensão visível e invisível e aparecer, e tomar conta de tudo que já é dele. E unir céus e terra de forma perfeita e acabar. Amém? O que isso se aplica a nós? Tanto Apocalipse 5 quanto 1 Pedro fala que Cristo conquistou pelo seu sangue para Deus, nós como reis e sacerdotes, né? Então de alguma forma nós já reinamos com Cristo. De alguma forma, Paulo pode falar em Efésios 2 que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A ideia ali é que a gente não está lá ainda, a gente está aqui, mas que assentar na dimensão celestial quer dizer que nós já reinamos com Cristo de alguma forma, né? Só que a grande pergunta é como? Como a igreja aqui na terra, como que nós reinamos? E como que nós refletimos e espalhamos o reino de Cristo nessa terra? E a igreja é sempre tentada a ter uma visão materialista ou mundana desse reinado. É sempre um reinado que a gente precisa mostrar, que a gente precisa dominar, que a gente precisa fazer acontecer. Mas enquanto ele não vem, ele diz que esse reino ele é espiritual. E meus irmãos e irmãs, nós reinamos de uma forma que vai moldar a cruz de Cristo em nós.
é um reino cruciforme, ele é moldado pela cruz. O que isso quer dizer? Que desse lado da eternidade, nós reinamos a partir do sofrimento. É isso que ele falou o tempo todo nos evangelhos, né? Vocês vão ter aflições no mundo, ele falou. Eu venci o mundo, tem de bom ânimo, mas vocês vão ter aflições no mundo, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É isso que ele prometeu para nós. Ele não prometeu glamour ou fama nos moldes do mundo. Ele prometeu o oposto. Ele prometeu vergonha, escárnio, sofrimento. Então, como é que nós reinamos desse lado da vida de Cristo? Servindo e sofrendo uns pelos outros. Ele falou isso o tempo todo, irmão. A gente esquece disso. Ele se abaixa lá em João 13 e lava os pés sujos dos discípulos. Ele fala assim: vocês veem os pagãos, eles se dominam uns aos outros. Não vai ser assim entre vocês. O que quiser ser o primeiro vai ser o último. Quem quiser ser o maior vai ser aquele que mais serve. Assim como eu estou fazendo. Ele é o Deus Criador, adorado por anjos, abaixado, lavando o pé sujo, empoeirado de seus discípulos. É assim que nós reinamos, servindo e sofrendo. Isso não quer dizer que a gente não possa produzir arte, que a gente não possa participar da política, não é nada disso. Mas não vai ser através desses meios que o Evangelho vai ser proclamado. É através da pregação do Evangelho mostrado por uma vida que molda a Cristo Jesus. Porque é a mesma coisa, a mesma narrativa que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. Primeiro ele sofreu, cruz, morte. A glória vem quando? A ressurreição e a ascensão. Essa é a nossa trajetória. Nós vamos reinar através da cruz e da morte, e o reinado de glória vem depois. Depois das águas caóticas da morte e da sepultura, nós seremos ressuscitados e reinaremos com Ele para sempre em glória inimaginável. Mas até lá é cruz e é morte. Uma segunda aplicação: quem entra nesse reino, João capítulo 3, existe uma forma de entrar apenas nesse reino, que é através do novo nascimento. Não tem outra forma, né? Nicodemo chega para Jesus e nos fala: você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. E aí nascer de novo é a mesma coisa que nascer da água do Espírito. O que é nascer de novo? É ter o Espírito de Cristo habitando e transformando quem você é, colocando uma fé viva e verdadeira e eficaz e obediente no seu coração, e você ficar absolutamente deslumbrado com a glória de Cristo Jesus. Então, a igreja é a expressão desse reino, ela é composta pelos súditos desse reino de Cristo Jesus, que nos reforma a sua imagem e já nos coloca para reinar com Ele de uma forma que somos moldados pela cruz. E a gente entra nesse reino através do novo nascimento que somente Deus pode fazer em nós. Então não é ninguém nasce cristão. Essa é a frase dos pais da igreja dos primeiros séculos. Ninguém nasce cristão. Nós somos feitos cristãos. Então não é por você ter pai e mãe crente, seu marido é crente, sua esposa é crente, nada disso faz de você um crente em Cristo Jesus. É através da obra sobrenatural do Espírito que Colossenses 1,13 te tira do domínio das trevas, do domínio do diabo, do pecado e da morte, e te transporta para o reino amoroso do Filho de Deus. E assim você é um cidadão e um súdito deste rei. Isso se traduz em quê? Terceira e última aplicação para nós. Se você faz parte desse reino, você é reformado à imagem de Cristo, você é a imagem de Deus restaurada, você passa a reinar através do serviço, através do sacrifício de si mesmo. Todo esse combo de sermos imagem de Deus, desse aspecto da realeza, se traduz obviamente em obediência. Obediência. E aí eu gostaria de voltar aqui, ter mais uns minutinhos para terminarmos, em Gênesis 2,17. Que é a única proibição que Deus dá para Adão, não é?
O que diz Gênesis 2,17? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que der a comer, certamente morrerás. Né? O que é conhecer o bem e o mal, gente? Né? A gente pega a palavra conhecimento nos nossos dias, a gente aplica o texto bíblico e a gente fala, mas isso não faz muito sentido. Né? Lendo de novo, nós estamos tratando de quem? De um ser, Adão, que é rei, que é coroado pelo próprio Deus como sua imagem real, de rei, uma imagem régia. Né? O que é um rei conhecer o bem e o mal? Não é um conhecimento cognitivo, meus irmãos. Adão não é uma criancinha que não sabe das coisas. Ele foi formado já homem feito. Ele entende o que Deus fala. E Deus já falou um monte de coisa para ele. Deus falou para ele aqui em Gênesis 2: não é bom que o homem esteja só. E faz Eva. Né? Então, não é bom que o homem esteja só. Deus realmente falou para ele: toda a criação é boa. Olha, Adão, comer de todas as árvores aqui que existem é bom. E Deus está falando aqui: não é boa essa árvore. Não coma dela. Então ele sabe que por mais que ele seja o rei da criação, ele está ouvindo a voz de um rei maior, que sabe infinitamente mais do que ele. Ele está dizendo: a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela. O que é conhecer o bem e o mal? Vocês querem ler 2 textos rapidamente comigo? Só para dar uma ideia para vocês, podem projetar que você tem. 2 Samuel 14, 17. A gente vai ver Davi e Salomão, porque Davi e Salomão como o rei ungido, e o seu filho Salomão como o rei ungido, eles iluminam tudo que Adão é como o rei da criação. Né? 2 Samuel capítulo 14, nós já estamos caminhando para o final. 2 Samuel 14, vejam comigo exatamente esse texto. Olha, dá bom de Bíblia aí, 14 e 17. É uma serva falando para Davi, ela diz o seguinte: olha, a tua serva pensava ainda que a palavra do rei, meu senhor, me dê descanso, porque o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus para discernir o bem e o mal. O Senhor teu Deus é contigo. Essa mulher está falando: olha, o rei é para mim aquele que discerne. Ou uma outra tradução, aquele que julga o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Então, qual que é a função do rei diante do bem e do mal? É julgar o que é bem e mal. Olha o que Salomão pede para Deus. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Ele pediu sabedoria para Deus, né? 1 Reis, capítulo 3, verso 9, diz assim, ó: dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento, mesma palavra lá de 2 Samuel, para governar o teu povo e capaz de distinguir, olha a expressão aqui, gente, distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar esse grande povo? Essa frase aqui, distinguir entre o bem e o mal, é uma citação de Gênesis 2,17. Ou seja, pedir sabedoria para um rei, que é o que Salomão está pedindo aqui, é pedir a capacidade de julgar o bem e o mal. O que Deus está falando para Adão aqui em Gênesis 2? Qual que é a tentação da árvore proibida? É julgar o bem e o mal de forma autônoma, independente de Deus e da sua palavra. Essa tentação é a única tentação disponível para a serpente. Né? Porque Adão e Eva tinham tudo. O que eles não tinham? Autonomia, independência, porque eles são criaturas do rei do universo. E o rei do universo é infinitamente sábio, somente ele sabe de tudo para poder julgar tudo. Então o ponto é: Deus, ele é o rei. É ele que julga o bem e o mal. Ponto final. Adão não é para você julgar o bem e o mal. Por quê? Porque você não sabe. O seu conhecimento, ainda que ele não tinha pecado ainda, é limitado. Você não sabe o que está atrás aqui da sua cabeça, você não consegue enxergar muito longe, você não sabe julgar as coisas. Então, o papel de Adão como rei era se submeter à palavra de Deus, que estava falando o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é bom. Não é bom que eu seja só. É bom a luz, por exemplo. Deus está julgando a criação, isso é bom. Isso é muito bom. Isso aqui não é bom. Ele já está fazendo isso. Essa é a função que pertence
a Deus. E Adão ele fala, por isso que o texto fala, vocês serão como Deus. Não no sentido de ser onipotente, porque isso é impossível, mas no sentido de ser autorreferente, no sentido de conseguir julgar o bem e o mal com referência a si mesmo. Deus, por ser a bondade em si mesmo, ele sabe o que é bom e o que é mal. Adão e Eva não. Conseguiram perceber o que significa essa árvore? E vejam, quando um rei julga o que é bom e o que é mal, ele sempre traz a consequência, obviamente. O mal ele pune, o bem ele recompensa. O que Caim fez? Todo o pecado é isso. É julgar o bem e o mal com base em si mesmo. O resultado é sempre morte, porque a gente sempre julga errado. Caim ele olha para Abel, o sacrifício de Abel foi melhor, ele julga isso com base nele mesmo, isso não foi bom para mim, eu não gostei disso aí não. E o que ele faz? Por que ele mata Abel? Porque ele está no direito que ele se colocou de ser rei. E o rei, quando julga uma coisa má, ele pune. Lameque pisou no meu pé, eu matei o cara. Estou julgando o bem e o mal, com base no meu umbigo, autorreferente em mim mesmo, e o resultado sempre é morte. E Gênesis termina de forma maravilhosa. Gênesis capítulo 50, você lembra de José? José é o anti-Adão. José, ele é um tipo de Cristo, ele faz aquilo que Adão não faz. Abram lá em Gênesis 50. É o último texto que a gente vai ver essa noite. Gênesis 50, verso 19. Lembrem, Jacó está morto. Agora os irmãos que venderam ele, colocaram no buraco, venderam ele como escravo. Os irmãos dele falam assim, agora José vai nos matar. Ele é governador. Vejam, José está numa posição de realeza. Ele só está abaixo de Faraó, mas ele governa o Egito. Ele é o rei sábio que governa o Egito, apenas debaixo de Faraó, igual Adão era debaixo de Deus apenas. O que José fala para eles no verso 19? Gênesis 50. José respondeu, não temais. Não temais, por acaso eu estou no lugar de Deus. Olha o que ele fala, por acaso eu estou no lugar de Deus. E o que ele fala no verso seguinte? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Olha o bem e o mal de novo aqui. Então ele se submete. Ele é aquele que tem o poder que Faraó deu para ele de matar os irmãos. Ele se submete. Eu não sou Deus, eu não vou julgar o bem e o mal, eu me submeto à palavra de Deus. E ele gera vida. Vocês planejaram mal. O que vocês fizeram, meus irmãos, foi mal. Partiu da malignidade do coração de vocês. Mas Deus julgou isso como bem. Ele transformou isso em bem. Por quê? Quando vocês me venderam como escravo para me matar, Deus tinha um plano de trazer vida para todo mundo, através desses 7 anos de seca que a gente está tendo aqui. E preservar todo mundo com vida, preserva Jacó e seus filhos com vida, preserva a linhagem do Messias com vida. Isso tem tudo a ver conosco, meus irmãos e irmãs, tudo a ver. Toda vez que você peca, toda vez que eu peco, nós estamos indo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, isso é mal. Aí você fala, não, isso é bom. Deus fala, invejar é mal. Você fala, não, acho que eu posso invejar um pouquinho. Falar mal, difamar alguém é mal. Prostituição é mal. Mentir é mal. E você olha para eles e fala, não, é bom. Eu quero. Eu desejo isso. E você, como um rei e uma rainha maligna, toma aquilo e abocanha. O que acontece? Sempre morte. Mas quando vocês, entendendo ou não, se submete à palavra de Deus, vida é gerada na sua vida. Então, cada área da sua vida está desmoronando, em um sentido pecaminoso da coisa, obviamente, é porque você está como um rei num tronozinho, achando que sabe o que vai fazer, achando que é melhor para o seu negócio, para a sua família, para os seus filhos. O absurdo da criação de filhos hoje é que ninguém sabe como criar filhos mais e tira as coisas da cabeça.
né? E cria aquela criaturinha das vozes da minha cabeça. E gera um monstrinho, né? É o que mais tem hoje. Por quê? Está julgando o bem e o mal com base no que acha. Isso gera morte. Mas como você sabe que você está se submetendo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus? Porque o Espírito Santo está gerando vida através da sua submissão incondicional à palavra daquele que governa todas as coisas. Amém? Então, muita coisa, né? Para resumir, a imagem de Deus, ela tem um aspecto primário de realeza. E nós governamos agora, espalhamos o reino de Cristo através de submissão ao que Ele fala, entrando pelo novo nascimento a esse reino e morrendo em uma vida sacrificial, aguardando Ele rasgar esse céu, trazer o céu na terra. E é isso que você ora quando você ora o Pai Nosso, você não percebe. Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai Nosso que está onde? No céu. Que céu, meus irmãos? O céu é invisível. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É isso que está pedindo. Mesmo em saber, né? E seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. É isso que está pedindo. Está pedindo que a realidade celestial do reino de Deus, que é obedecida por anjos e pela igreja que já está triunfando lá no céu, desça. Venha o teu reino. E aí nós vamos ter um reino só. E anjos e humanos cumprindo a vontade perfeita de Deus em uma vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela sua graça maravilhosa e transbordante que vence o nosso pecado, que nos coloca aí, nos tira do império das trevas, nós que voluntariamente nos submetíamos ao diabo e à serpente. Agora o Senhor nos quebra, nos mata e nos ressuscita no seu Filho e dá-nos esse grande e inacreditável privilégio de fazermos parte do teu reino e espalhar esse reino de Cristo através da pregação do Evangelho em vidas sacrificiais. E que o Senhor mantenha viva e vibrante a esperança do retorno de Cristo, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em nosso coração. Mantenha viva em nossa alma essa esperança e que essa esperança nos transforme e nos lance numa vida autossacrificial de amor ao Senhor e amor uns aos outros. Amém. Que o Senhor continue nutrindo vida, ó Deus, nesta igreja local, fazendo-nos cada vez mais submissos à Tua Palavra, e que apenas cidadãos do Teu reino componham a membresia desta igreja e de todas as igrejas que clamam pelo Seu nome. Livra-nos de falsos irmãos, de falsos mestres, porque são a voz da serpente entrando no Éden. Mantenha-nos firmes diante de Ti, da Tua Palavra. Nós vamos julgar todas as coisas, de fato julgar, mas não com a trave nos nossos olhos, mas com as lentes da Sua Palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pastor, a gente ainda tem um tempinho, então, alguém tem alguma pergunta para fazer? Não desliga não, Marta. Se tiver pergunta, a gente vai mandar. Só um minutinho. Aí, alguém tem alguma pergunta? Aí você pode aproveitar, a gente tem esses tempos para isso, né? A conferência tem essa oportunidade da gente aproveitar, e se ficou uma dúvida ou algo que Eu falei pouca coisa. algo que ele falou, ou que ficou, ou se você ouviu eu queria entender melhor um conceito, ou queria perguntar alguma coisa sobre, lógico, dentro da área que está sendo falado, né? Você vai perguntar o sexo dos anjos, ou coisa assim, né? A tia perguntou semana passada. Então ele está preparado para responder, né? Mas se você tiver alguma pergunta, aproveite aí para fazer. Eu dei aula essa semana, eu falei para os meus alunos, tem alguma pergunta? Todo mundo ficou em silêncio. Ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada, né? Quando há um silêncio, né? Mas alguém tem alguma pergunta para fazer? Aproveite aí, não tem vergonha não, gente, é só fazer. Pastor, se ele não souber responder, ele vai falar, não sei.
Então tá bom. Aqui, ó, Nicolas, o Ailson está pedindo. E se você, enquanto o Ailson pergunta, vai pensando aí, né? Vai que você tem uma pergunta. Primeiramente, pastor, parabéns pela mensagem identificante e que na minha cabeça ficou várias interrogações, coisas que eu nunca imaginei que eu vi aqui hoje. E a pergunta que eu tenho, são várias, mas não foi só uma para dar oportunidade para outros. Adão tinha noção do estrago que ele ia fazer com a humanidade? É uma boa pergunta. Ele sabia a consequência do pecado dele, né? Deus falou, você certamente vai morrer, né? E ele era o cabeça ali, era o representante tanto da sua esposa, ele sabia que ele ia ter filhos, porque Deus mandou ele multiplicar, né? Mas eu não sei o quanto que ele saberia do estrago que ele faria, que é um estrago cósmico, né? E aí Deus, quando ele vai amaldiçoando, né, ele amaldiçoa a serpente, a mulher, Adão, toda a criação começa a ter espinhos e abrolhos ali, né? E eles são expulsos do Éden. Ele vê o seu primogênito matando o seu filho mais novo ali, Caim e Abel. E talvez ele tenha um vislumbre ali em Caim e Abel do estrago dele ali, né? Só que ao mesmo tempo, tem bons teólogos que eu tento a concordar, que vai dizer que existia fé tanto em Adão quanto em Eva. Porque ele vai nomear Eva quando? Depois da queda, né? E ele vai falar, você é Eva porque você é mãe dos seres vivos, né? Dos seres humanos vivos, né? A ideia é, Deus falou que eles iam morrer. E, a minha mulher é mãe dos vivos. Então, o que Deus falou para eles, né? O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, tem indícios muito legais no texto que mostram que eles de fato creram naquilo que Deus falou, de ter uma salvação daquela situação deles ali, através de um dos filhos da mulher, assim. Certo? Então, mais um monte de coisa, né, que surgiu. Mas eu sou mais um, desculpa, mais um. Por que Deus tirou a árvore da vida? E se Adão tivesse comido, ele ia reverter a situação? Não, é o contrário. O texto de Gênesis 3 no final fala que proibiu eles de ter acesso à árvore da vida para que eles não comam e vivam nesse estado de queda. A lógica do texto eles vão viver nesse estado de queda eternamente. Então, perpetuaria a queda na humanidade. Deu para entender? Então, foi uma graça de Deus proibir eles da árvore da vida. Mais ou menos a lógica do texto. Se eles comessem, então eles iam viver para sempre, mas no estado de queda que eles estavam. Então eles estavam condenados, digamos assim. Okay. Lê o finalzinho de Gênesis 3, o texto vai nessa direção. Você é um bombeiro, mas deixa eu perguntar. Não, quando o senhor falou que tem a árvore do bem e do mal, né? Que na verdade a função de definir o bem e o mal era de Deus e não de Adão. Essa árvore, ela existia a árvore ou na verdade era algo que se colocou para testar essa desobediência de Adão? Ou comer o fruto causaria isso? Não foi o fruto que ele comeu, mas sim o ato de desobediência, foi isso? É uma boa pergunta. Eu gosto muito da resposta que os pais da igreja davam para essa tipo de pergunta, que é o seguinte: haviam as duas árvores, porque o texto fala das árvores, só que os pais da igreja davam a linguagem de sacramento. Elas são árvores sacramentais. O que é sacramento? É um sinal visível de uma realidade invisível, ou seja, era uma árvore comum, digamos assim, vamos pensar numa árvore comum. O tipo de fruto que a gente não sabe, não é maçã, né? Mas o fruto, não importa o tipo de fruto que era, pode ser qualquer tipo de fruto, né? Mas elas simbolizavam algo. Então, assim, Deus podia falar para qualquer coisa, né? Não faça aquilo. O teste permaneceu o mesmo, né? Eles estariam desobedecendo da mesma forma. Então, aquela árvore específica, não que ela tinha alguma coisa mística dela, mas ela estava representando de fato a aprovação de por que eles pecaram, né? Não tinha veneno no fruto, né? Porque eles quiseram ir contra o que Deus falou.
Aí poderia ser, vamos supor, qualquer árvore. Tem uma árvore específica para isso, mas talvez não nada muito... Foi o ato da desobediência mesmo, né? Esse negócio de maçã vem da Idade Média, né? Porque maçã em latim é malus, e em latim mal é malum. Malus, malum associado. Então mal é maçã, é mal. Por isso que virou maçã, mas não importa se é que tipo de fruta que é. O pastor José dizia que era uma jaca. Olha, deliciosa, né? O limão, né? Mais alguma? A Marta. Pastor, o mal a que se refere aí é sobre o que não agrada a Deus, não é algo maligno, não é sobre malignidade, né? Quando fala diferenciar do bem e do mal. Mal é sempre alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, que Deus falou, né? Então, ou por exemplo, um estado da criação que não é maligno em si, mas que ainda não é bom. Por exemplo, Adão estar sozinho. Deus falou assim, não é bom, como vocês falam. Não quer dizer que ele estava em pecado, né? Mas quer dizer que ainda não foi feito para a finalidade máxima, que é ter ali a sua mulher também glorificando a Deus junto, né? Então isso seria julgar o bem e o mal. E aí o ponto é, a serpente entrou no jardim, né? E a serpente estava falando algo contrário ao que Deus falou. Foi assim que Deus disse? Não, vocês não vão morrer, não. Então aquilo era mal, pecaminosamente mal, né? Então era para ele julgar aquele mal ali especificamente, né? A malignidade estava na serpente. Isso. Não, Em termos pecaminosos. Temos tempo para mais uma? Se não houver. Ok. Nós vamos orar mais uma vez. Pastor, obrigado mais uma vez por hoje. O senhor eu conheci há bastante tempo, era bem mais jovem também, era bem mais jovem. Estava começando a igreja lá, o Kaique ainda estava junto, né? A gente se conheceu numa conferência fiel, 2015, 14, sei lá, alguma coisa assim, não lembro exatamente o ano, né? Através do. O nome é Eurípides? Irmão Eurípides, né? A gente tem um irmão que eu tinha contato via Facebook na época. E Mas tem. faz tempo.